presença do Senhor, e que alegria você poder também cultuar ao Senhor aí através da nossa live, do nosso culto. Que bênção. Podeis vos assentar, igreja, aos que estão aqui presentes. Nós queremos dar as boas-vindas a todos que participam deste culto, tá bom? Até mesmo você, se acessa a nossa live pela primeira vez, sejam todos bem-vindos. Se você participa pela primeira vez aqui no culto presencial ou em uma das nossas lives, saiba que você não é um visitante, mas sim o nosso convidado, porque nós queremos que você sinta-se bem acolhido, não pela nossa estrutura, não pelo nosso formato de igreja, mas sim pela presença do Senhor, pelo Espírito Santo de Deus. Nós queremos, irmãos e irmãs, falar também sobre dízimos e ofertas. Deuteronômio, abra sua Bíblia comigo, você que está em casa também. Livro de Deuteronômio, capítulo 14, Antigo Testamento, versículos 22 ao 23. Nós entendemos que também falar de dízimos e ofertas é bíblico, é um mandamento do Senhor. Tá? Então, Deuteronômio, capítulo 14, versículos 22 ao 23. E a nossa equipe, se estiver presente, para nos auxiliar depois na coleta. Obrigado às nossas queridas diaconisas. Glória a Deus pela vida das irmãs. Então, o livro de Deuteronômio, capítulo 14, versículos 22 ao 23, diz assim, queridos, a palavra do Senhor para nós nessa noite. Certamente darás os dízimos de todo o fruto das tuas sementes, que ano após ano se recolher do campo. E perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher para lhe fazer habitar o seu nome, comerás os dízimos do teu cereal, do teu vinho, do teu azeite, e os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas, para que aprendas a temer o Senhor teu Deus todos os dias. Então, conforme eu disse, irmãos e irmãs, falar de dízimo é bíblico, é da palavra do Senhor também. Pastor, eu devo dizimar o quê? Tudo que entra sobre as suas mãos, mas 13º, sim, tudo faz parte, tudo aquilo que entra como renda às suas mãos, às minhas mãos, nós devemos dizimar ao Senhor, e o dízimo é 10% de tudo aquilo que nós ganhamos. Claro que o Antigo Testamento, esse texto que nós lemos, ele está falando aqui dos cereais, das sementes, porque era aquilo que aquele povo recebia na época. O Novo Testamento, ele é contextualizado, ele já fala na figura do dinheiro. Talvez você pergunte, pastor Ricardo, mas o dízimo é um mandamento do Antigo Testamento? Aí eu desafio a você ler Mateus 23, versículo 23, onde Jesus está dando uma orientação ali aos líderes daquela época e religiosos, dizendo o seguinte, vocês estão dando o dízimo do endrio, do cominho e da hortelã. Vocês deviam fazer estas coisas sem omitir aquelas. Ainda assim, um outro texto, se você quiser ler, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 42 ao 47, diz que a igreja primitiva, ela vendia as suas propriedades e bens conforme cada um tinha necessidade. Ou seja, irmãos e irmãs, tem vários textos da palavra de Deus que nos orientam a sermos dizimistas e ofertantes. Há uma outra passagem bíblica, Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículos 41 a 44, onde há uma viúva pobre, mas uma viúva extraordinária na verdade, que ela oferta ali ao Senhor tudo o que ela tinha, todo o seu sustento, por volta de 50 a 60 centavos, e Jesus, observando aquilo, diz que ela deu muito mais que todos aqueles que ofertavam grandes quantias. Então tudo isso eu estou falando para você, trazendo o texto bíblico para dizer que ser um dizimista, um ofertante, é sim uma palavra de Deus para todos nós, mas não faça por obrigação, por peso no coração, faça em obediência à palavra, ore ao Senhor, peça que o Espírito Santo confirme para você, não fique com a palavra do pastor, mas fique sim com a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que Jesus é o nosso pastor, e aquele que confiou a sua vida a esse pastor, nada irá faltar. Então nós não devemos comer a semente, nós devemos então devolver o nosso dízimo, a nossa oferta. É assim que o Senhor nos orienta. E até aqui, irmãos e irmãs, a toda a igreja, o nosso voto de gratidão, a você que é dizimista fiel, a você que entende esse princípio, porque a igreja continua caminhando, a igreja continua com suas reformas e investimentos, tanto em pessoas, treinamento da nossa equipe de louvor, investindo em coisas de mídia,
dentro das nossas limitações, reformas estruturais. Então há pouco tempo passamos pela troca do nosso telhado, o nosso cronograma é fechar ali com drywall. Antes disso estava no cronograma pintar a fachada da igreja, a frente da igreja, já foi finalizado. Faltam poucos detalhes que finaliza amanhã, entre essa semana, se não chover. Então, tudo isso é com o seu recurso, é com o seu investimento, isso faz parte do reino de Deus. Então, glória a Deus. E todo ano, irmãos e irmãs, nós fazemos uma oferta de gratidão ao final do ano. Então, se você sentir que deve ofertar ao Senhor por tudo que Deus fez na sua vida no ano de 2020, claro, foi um ano desafiador para todos, irmãos e irmãs, inclusive para a igreja, financeiramente dizendo. Muitos retrocederam em questão salarial, muitos tiveram que acionar o seguro-desemprego, auxílio emergencial, muitos tiveram que se reinventar no mercado, é a realidade, é assim, mas Deus é o provedor. Nós não podemos deixar de confiar que Deus é quem multiplica, que Deus é quem nos abençoa, nos dá saúde. Temos que trabalhar e trabalhar muito, porque é bíblico também. A palavra de Deus diz, vai ter com a formiga ao preguiçoso, mas não é a força do nosso braço, é confiar no Senhor. Ele abre portas, Ele multiplica, e assim Ele tem feito. Então, se você quiser, no nosso hall de entrada tem lá os envelopes, tem os envelopes de dízimos ali e ofertas também. E enquanto o pastor Ricardo vai estar falando dos avisos aqui, as irmãs vão até você que trouxe o seu dízimo, a sua oferta, e vai fazer a sua coleta. Amém? E eu quero então destacar aqui alguns avisos, e a você que está na live também. Eu vou ser um pouquinho mais extenso nos avisos hoje, mas tem algumas coisas importantes para trazer para a igreja. Então o primeiro aviso, irmãos e irmãs, é com relação ao nosso novo decreto. Então até o dia de hoje, nós temos um decreto por parte dos nossos governantes que nos permite participar 50% da nossa capacidade aqui. Desde que esse decreto foi alterado, nos possibilitando 50%, nós dificilmente tivemos aqui 50%, porque a gente entende cada um que quer ficar em casa, que quer se cuidar, que às vezes está com medo ainda de pegar o vírus, mesmo tendo liberação para os idosos participar, algumas crianças estavam liberadas também, a gente entende tudo isso. Então, até aqui a gente passou muito bem, glória a Deus. A partir de amanhã volta para 30%. Então não vai mudar muita coisa, porque hoje, olhando aqui para a nossa estrutura física, a gente está dentro da nossa limitação normal, desde que veio esse decreto de 30%. Então, pastor, eu preciso colocar meu nome na lista para participar do culto domingo que vem? Não, ainda não, tá? A gente vai fazer um teste domingo que vem, você pode vir participar, que a gente tem espaço aqui, está tudo bem cuidado, glória a Deus. Tivemos casos de pessoas da igreja que tiveram já Covid, mas que não foram aqui, nada disso, e graças a Deus passaram bem. Então a realidade está aí, esse vírus é muito complexo, nós temos que nos cuidar, usar máscara, álcool gel, tudo isso, mas assim Deus tem nos sustentado e não deixaremos de cultuar ao Senhor. Então está dessa forma. As crianças no momento agora não está permitindo. Então domingo que vem, criança já não está permitida participar. Durante a semana eu peço a sua atenção, o pastor vai se informar melhor com o conselho de pastores, porque a todo tempo tem algumas mudanças e alterações, da qual não chegam para nós, a gente tem que ficar buscando informação o tempo todo, e eu vou gravando algum vídeo e trazendo para a igreja, tá? Então fique ligado aí, domingo que vem normal, pode participar, porque a gente está dentro da nossa realidade de 30%. Um outro aviso, amados, é a nossa Semana do Clamor. Todo início de ano, nós começamos o ano em oração. Então, uma semana na presença de Deus, às 19h30, às 20h30. É um tempo muito dinâmico, objetivo, louvores, palavra, oração, e você está desafiado a participar conosco, do dia 4 a 9 de janeiro, às 19h30, aqui na igreja, se não tivermos alteração. Se tivermos algum decreto, fechando novamente o prédio, a estrutura física, como que vai ser a Semana do Clamor? Vamos ter normalmente, através da live, será transmitido para você, você vai estar na sua casa, mas orando juntamente conosco. Amém, igreja? Porque nós entendemos essa importância. O ano de 2020 foi desafiador, mas 2021, qual que é a nossa atitude? Nós temos que começar o ano rompendo em fé, sendo desafiados, é assim que o Senhor tem nos instruído. Esse é o nosso tema da Semana do Clamor, rompendo em fé, que assim o Senhor nos ajude. Nosso texto, Abacuque 3, 17 a 18, onde o profeta Abacuque diz que ainda que a figueira não floresça, então
parafraseando ou trazendo para o nosso contexto, ainda que a pandemia continue, ainda que a situação se complique, ainda que os problemas sejam os mesmos com relação à pandemia, vírus, ainda que o ano de 2021 não seja tudo aquilo que nós esperamos, ainda assim nós continuaremos nos alegrando no Senhor, ainda assim nós continuaremos vivendo pela fé. Amém, queridos? Então sinta-se desafiado a participar conosco. E mais alguns avisos aqui, como eu disse, hoje tem bastante coisa. Culto de Natal e Ano Novo. Então, devido a toda essa questão da pandemia, nós entendemos melhor fazer um culto especial de Natal no dia 20, que antecede o Natal, a semana do Natal, tá? Com louvor. Inclusive este mês nós estamos trabalhando temas de mensagem acerca do Natal. Então, dia 20, um culto normal, vai ter algumas músicas dedicadas, eu vou ver com o Ministério de Louvor específico, nada mais elaborado nesse sentido, justamente por todas as nossas limitações com relação à pandemia. E no dia 27, que antecede a virada do ano, da mesma forma. Pastor, como fica o dia 24, dia 25? A nossa sugestão, orientação para você, que você fique com a sua família, respeite aí as orientações dos governantes e passe bem, com certeza vamos passar bem para a glória de Deus. E o último aviso, queridos, os adolescentes, então, nós estamos aqui, começamos há 3 sábados atrás, com os adolescentes de 11 a 17 na ideia inicial, mas na verdade ficou de 11 a 15, está funcionando legal essa idade. Então todos os sábados nós estamos aqui às 19 horas, sábado que vem é o último, encerramento com eles, vai ter uma confraternização legal. Os irmãos, os pais doaram já valores, pão, salsicha, nós vamos fazer um cachorro quente e vai ser servido sorvete aqui para eles. Então, se você tem filho adolescente, conhece, você que é adolescente, quer chamar algum amiguinho para participar, é bem-vindo também conosco. Amém? Agora sim vamos orar então, consagrando os nossos dízimos e ofertas ao Senhor. Obrigado pelas irmãs, pela paciência aí, viu? Dona Dete e Zeneide, é um desafio nosso nessa logística toda. Amém? Estenda suas mãos para cá, igreja. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela sua fidelidade. A tua palavra diz que nós devemos entregar tudo, Pai, que vem às nossas mãos ao Senhor. O nosso dízimo, os 10%. Obrigado porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Ensina-nos a viver a tua palavra. Que cada irmão, cada irmã, aqueles que nos acompanham na live, sintam-se desafiados, não por aquilo que o pastor Ricardo está falando, mas sim pela tua palavra. O Senhor nos orienta a confiar em Ti e saber que é do Senhor que vem todos os nossos recursos, toda a nossa provisão. É o Senhor quem nos sustenta. A Tua palavra diz que sem Ti nada podemos fazer. Muitas vezes achamos capacitados, nos consideramos os melhores porque temos isso, temos aquilo, quem sabe um diploma, uma formação, quem sabe muitas vezes depositamos a nossa confiança nisso, na nossa conta bancária, no nosso saldo no azul e nos sentimos bem, mas tudo isso, Pai, se não for o Senhor conosco, não adianta, não resolve. É o Senhor quem nos abençoa, é o Senhor quem abre portas, é o Senhor quem realiza milagres, é o Senhor quem faz o impossível, e é assim que o Senhor tem sustentado o teu filho e a tua filha. Glória a Deus por isso. Continua abençoando esta igreja, esta liderança, com visão, direção, sabedoria, santidade na administração de todos esses recursos, para a glória do nome de Jesus. Pai, assim oramos e te agradecemos. Oramos por cada família, aqueles que mais necessitam, que estão se reinventando, o vendedor, Pai, que foi demitido, a funcionária que agora começou um trabalho novo, a artesã, Pai, aquele microempreendedor, o empresário que segurou as pontas com os funcionários, Pai, aquele que acionou o seguro emergencial, auxílio do governo, tem misericórdia de nós, continua abençoando, não apenas nós aqui da igreja, mas a nossa economia local, da nossa cidade, do nosso estado e da nossa nação, do nosso país. A Ti entregamos tudo isso e consagramos agradecidos por saber que o Senhor está no controle de todas as coisas, e oramos em nome de Jesus, amém e amém. Obrigado, queridas irmãs. Agora sim, irmãos, nós vamos então para o momento da palavra do Senhor. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículos de 1 a 20. Evangelho de Lucas, capítulo 2, você que está em casa também, pegue a sua Bíblia aí. E ao término então do culto, ao encerrarmos a live aqui, nós iremos ministrar a ceia para quem está presencial. Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículos de 1 a 20, diz assim a palavra do Senhor. Lucas 2, versículos de 1 a 20.
Naqueles dias, foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Versículo 8: havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente, acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura, e vendo-o divulgaram o que lhes tinha sido a respeito deste menino. Todos que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto como lhes fora anunciado. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra. Nós queremos ser abençoados, nós queremos ser tocados pela Tua palavra nessa noite. Obrigado porque o culto é Teu, pertence a Ti, a glória é Tua, e até aqui o Senhor nos abençoou e muito já. Enquanto cantávamos, Te adorávamos juntamente com o nosso ministério de louvor, nós sentimos a Tua presença, o Seu cuidado, o Senhor recebendo a nossa adoração. E como é bom, como é gostoso isso, saber que o Senhor está nos ouvindo. Aleluia, Jesus. Mas agora é o momento de ouvirmos a Tua palavra, e nós queremos ser tocados por ela. Pai, neste mês é um calendário muito importante na história do cristianismo, a qual nós celebramos o Natal, e o Natal é o nascimento de Jesus. Independente de data ou não, nós queremos lembrar esse momento tão marcante na história da humanidade, que dividiu a história entre antes e depois de Cristo. Então abençoa-nos através da Sua palavra em nome de Jesus. Não aquilo que eu preparei, não a minha inteligência, a minha capacidade, mas aquilo que o Senhor quer revelar a nós através desse texto tão maravilhoso. E é assim que oramos, e oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Então, conforme eu disse, igreja, nós estamos falando esse mês numa série de mensagens sobre o Natal. Nós traremos aqui mais 2 domingos, mais 2 domingos, são 3 domingos, uma mensagem acerca do Natal, algumas verdades que o Natal vem nos revelar. E pensando nesse ano, nós podemos fazer aí uma retrospectiva. Muitos têm colocado expectativas para a virada do ano 2020 e 2021, porque afinal, de fato, literalmente, o ano de 2020 foi um ano desafiador. Há quem diga que foi um ano estranho, um ano esquisito. Claro, a gente foi surpreendido pela pandemia, toda a questão de mudança de atividade, mudou a nossa rotina, mudou as nossas emoções, porque a gente estava acostumado a viver de uma maneira e tudo vem ocorrendo, mudando, crianças, idosos, nós, adultos, jovens, não importa a idade, todos foram afetados. E a gente, conforme nós viemos ministrando durante esse período aqui, a pandemia é algo interessante, porque ela pegou quem tem dinheiro, quem não tem dinheiro, não importa a classe social, não importa a situação, está aí o vírus e a gente tem que se cuidar e orar e depender de Deus sempre. Então,
a expectativa da virada do ano para 2021 ela é muito grande. Chega esse período, a gente começa a projetar. Mas eu quero dizer para você, não quero te frustrar, nada disso, mas vá com calma, não coloque tanta expectativa, porque não está na virada do ano a situação, mas sim na nossa postura, na nossa atividade. O que nós precisamos fazer é depender de Deus todos os dias, é depender de Jesus, é viver com intensidade a palavra do Senhor. Essa é a nossa realidade. E chegamos também ao término do ano, a qual nós celebramos o Natal. Então, como vai ser o Natal este ano? Pastor Ricardo, não há clima para o Natal. Talvez eu não vou estar com a minha família, a qual queria, a qual virou tradição nos reunirmos todos os anos, viajar. Não sei quais são os seus projetos para essa data. Mas, à luz desse texto, nós queremos, irmãos e irmãs, à luz do Espírito Santo, desafiar a você a celebrar o Natal sim, a lembrar, a trazer a importância do significado do Natal. Independentemente de como foi o ano, de como você chegou até aqui, se arrastando ou não, triste, desanimado, cheio de lutas ou desafios, quem sabe muito bem também durante a pandemia. Conforme eu disse, a pandemia para muitos foi desafiador financeiramente falando, para outros foi um sucesso, outros conseguiram crescer, é um desafio. Mas independentemente de como você chegou até aqui, o Natal ele é muito importante na nossa história, na nossa vida como cristãos. Amém, queridos? Porque nós estamos falando do nascimento daquele que veio dividir a história. Nós estamos falando daquele que nasceu em cumprimento da profecia bíblica, que veio mudar a sua e a minha vida. Nós estamos falando daquele que tem transformado corações, pessoas. Nós estamos falando daquele que nasceu e realiza milagres, daquele que venceu a morte, daquele que se entregou na cruz do Calvário por amor a mim, por amor a você, daquele que não desiste de nós, daquele que está todos os dias conosco, daquele que nos fortalece, daquele a qual merece a nossa glória, o nosso louvor. Então nós precisamos lembrar. Como eu falei pela manhã aqui, nós não vamos nos importar com a questão da data, porque tem vários aí estudos, não dá para afirmar que Jesus nasceu no dia 25 de dezembro, não, é uma data que foi instituída na história da igreja, né, a qual nós comemoramos, mas não dá para afirmar que foi no dia 25 de dezembro, mas a gente não vai entrar nesse mérito. O importante é nós entendermos o significado do Natal. Natal, Jesus Cristo nasceu. Amém, igreja? Então é nessa linha de raciocínio que nós vamos caminhar. Então nessa primeira mensagem é Natal. A luz brilhou, você tem uma luz, eu tenho uma luz e essa luz é Jesus. É Natal, a luz brilhou. Pastor, mas 2020 foi muito difícil. Mas nós temos a luz de Cristo, ela continua acesa, brilhando em cada coração, porque essa luz é uma luz muito forte. Ela não depende de uma energia, qual nós temos aqui uma luz que está iluminando o nosso ambiente, é uma luz que irradia onde ela chega, é uma luz que brilha de dentro para fora, é uma luz que nos fortalece, que nos dá direção para a nossa caminhada. Natal, a luz de Cristo brilhou, aleluia! Nós podemos então celebrar, chegar no dia 25 de dezembro, no mês de dezembro do ano de 2020, a qual foi um ano desafiador, mas alegres, fortalecidos, porque nós experimentamos dessa luz, nós entendemos o verdadeiro significado do Natal, essa luz está brilhando em nós, aleluia, e vai continuar. Independente de como vai ser o ano de 2021, se vai ter vacina ou não para todos, não sabemos qual vai ser a decisão do governo, mas nós brilhamos a luz de Cristo, aleluia, porque Jesus nasceu e nasceu dentro de nós. A palavra de Deus nos ensina, irmãos e irmãs, que o mundo está em trevas. O mundo está em trevas e é uma grande realidade. O pecado, uma vez que Adão pecou lá atrás, o pecado habitou nesse mundo, o mundo está em trevas e nós somos o povo a qual Jesus chamou, nós somos a igreja a qual Jesus chama para brilhar essa luz. 1 João capítulo 5, versículo 19, sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Então, se você observar tudo o que acontece, desde lá de cima, de governantes, de outros países, toda a manipulação humana, teoria, tem muita coisa aí acontecendo, você vai observar que tem muita coisa por trás, e a Bíblia, ela é real, a profecia bíblica, ela se cumpre, o mundo jaz no maligno. Mas, diante de um mundo de trevas, irmãos e irmãs, nós somos essa luz, porque Jesus brilhou no nosso coração, nós entendemos o significado do Natal.
Só podemos, então, como que a gente caminha nesse mundo de trevas? Só podemos resistir a esse mundo na graça do Senhor e através do Espírito Santo. Então, como que a gente vence? Como que a gente caminha? Como que a gente pode chegar no mês de dezembro do ano de 2020 e falar: pastor, o senhor está pregando algo que eu não consigo? Irmãos e irmãs, é a palavra do Senhor para nós nessa noite. Nós temos a luz de Cristo, nós só podemos resistir, nós só perseveramos, nós só persistimos naquilo que cremos, porque nós temos a graça do Senhor. O favor imerecido é presente dEle, mas nós temos a ajuda do Espírito Santo. É Natal, a luz de Cristo brilhou. Nós somos um povo que irradia a luz de Cristo, e Ele nos capacita a assim vivermos. Esta é a realidade de um mundo sem Jesus, trevas e escuridão. Como eu disse pela manhã, há pessoas que não teve a experiência, num sentido assim: nossa, eu me converti em tal data, eu conheci Jesus em tal data, porque nasceram na igreja, cresceram na igreja. Mas se você, assim como eu, teve uma história de velha vida, você sabe muito bem o que está dizendo ali, o que é uma vida de trevas, de escuridão. É uma vida sem objetivos, é uma vida sem propósitos, é uma vida de cegueira espiritual, é uma vida de ilusão, é uma vida sem luz, literalmente é uma vida de trevas, de escuridão. Essa é a realidade de uma pessoa, de um mundo sem Jesus. Antes de Jesus nascer, é como se o mundo todo estivesse em uma escuridão sem fim. Preste atenção, irmãos e irmãs, Deus é tão maravilhoso que Ele faz tudo de maneira perfeita. No Antigo Testamento havia uma lei para que o povo cumprisse, mas nenhum ser humano consegue cumprir a lei 100%, porque nós somos falhos e pecadores. E Deus, em sua onisciência, em sua onipresença, em sua maravilhosa graça, no seu poder absoluto, em sua soberania absoluta, já sabia de tudo isso. Então, antes de tudo isso, Deus já projetou Jesus na cruz do Calvário. E nós só podemos viver nesse mundo, a resposta que o mundo precisa é Jesus. Então, por isso que a Bíblia, ela se cumpre, tudo se resume, tudo finaliza em Jesus Cristo. Então, antes de Jesus nascer, antes do Natal acontecer, a qual nós estamos falando, é como se o mundo estivesse em trevas, vazio. O mundo ainda está em trevas, mas há uma luz, há uma resposta, há uma esperança, porque o Espírito Santo continua agindo. Nós continuamos exercendo o nosso chamado, fazendo discípulos e discípulos. Nós continuamos brilhando à luz desse Jesus tão maravilhoso. E um mundo sem trevas, irmãos, é como não ter esperança, é como não saber para onde ir, é como não poder dar um passo adiante. Se você andar no escuro, tem essa experiência. Tem gente que tem facilidade. A minha esposa é assim, ela tem mais facilidade que eu de andar com a luz apagada. Eu não, eu tenho que estar com o celular, alguma coisa. E pare e pense, você no escuro, como é que você vai? Você consegue dar um passo adiante? É assim a nossa caminhada sem Jesus. Por isso que a palavra de Deus nos revela: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Aleluia. Sem Jesus, irmãos e irmãs, é como um barco sem direção. Imagine um barco sem direção, dando voltas. Um carro desgovernado, um carro sem um motorista. É uma vida sem luz, é uma vida vazia, é uma vida de trevas. E a palavra de Deus diz para nós em Isaías capítulo 2, versículo 5: vinde, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. O que a luz representa então? A luz representa as bênçãos, a presença e a revelação de Deus. Então, toda vez que nós estamos falando luz aqui, nós estamos falando da bênção, da presença e da revelação de Deus. Quantos têm as bênçãos de Deus? Amém? Você em casa, quantos têm as bênçãos de Deus? Pessoal aqui da igreja, está fraco, você tem a bênção de Deus? Amém. Amém. A presença de Deus? Amém. A revelação de Deus? Amém? Amém. E a maior revelação de Deus é Cristo, irmãos e irmãs. Deus também manifestava a sua luz no Antigo Testamento, a coluna de fogo, a graça do Senhor, as maravilhas dele realizadas. O povo caminhou, foi liberto do Egito, experimentou milagres. Amém. Mas se a luz representa as bênçãos, a presença e a revelação de Deus, Jesus é o ápice dessa luz. Jesus é a maior luz, a luz que brilha e irradia, porque é o cumprimento da profecia bíblica. E a palavra de Deus diz que tudo foi feito por Ele, por meio dEle, e para Ele são todas as coisas. É dEle a glória hoje, sempre e para sempre. Amém, queridos?
Então, se a luz significa tudo isso, Jesus é o ápice dessa luz, Jesus é o ápice da revelação, da presença e da bênção de Deus. E se você então tem Jesus no seu coração, você entendeu que a luz brilhou na sua vida e você vive Jesus, aleluia, porque Ele é a promessa bíblica, Ele é o cumprimento. A maior revelação divina é Jesus. Todas as Sagradas Escrituras revelam a pessoa de Jesus Cristo. Nele tudo se completa. Então havia a presença de luz no Antigo Testamento. Havia sim a coluna de fogo, vários sinais, como li ali em Isaías falando, andem na luz. Mas tudo se completa em Cristo. O Antigo Testamento está remetendo à pessoa de Cristo. A luz que iria brilhar. A luz queria chegar para dividir a história da humanidade e mudar a nossa vida também. Nele tudo se completa. Jesus é a luz que ilumina o mundo, irradiou do céu para abençoar a humanidade. Toda a bênção está nele. É o Deus presente, é o Deus Emanuel. Aleluia. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Profeta Isaías, capítulo 9, versículo 2. Por volta de 700 anos, se não me falha a memória, antes que Jesus nascesse, o profeta já estava anunciando que o mundo que andava em trevas, o povo que andava em trevas sem esperança, viu uma grande luz. Qual é essa luz? Essa luz é Jesus. Jesus nasceu, a luz brilhou no nosso coração, aleluia. E o profeta continua dizendo, gosto muito desse versículo, se eu não me engano é o versículo 6 de Isaías 9, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e para que aumente o seu governo, e tenha paz sem fim. Então todas as vezes que aumenta o governo de Cristo na nossa vida, nós temos paz, nós temos a luz de Cristo, amém, queridos? Mais um texto para nós, João capítulo 8, versículo 12, de novo lhes falava Jesus dizendo, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. De novo lhes falava Jesus dizendo, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas. Então, irmãos e irmãs, transliterando tudo isso, contextualizando, usando a palavra de Deus para nós nessa noite hoje, através do Espírito Santo, não importa como passou, não importa como você chegou, Jesus brilhou no seu coração, você tem a luz de Cristo, não há trevas na sua vida, não há trevas na minha vida. Se há algo obscuro, algo embaçado, Jesus está dizendo para nós que Ele é a luz que brilha, e nós estamos debaixo da sua luz, amém, queridos? Nós precisamos andar nessa luz. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. 1 João capítulo 1, versículo 5. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma, aleluia. Nós andamos na luz. Quantos estão na luz do Senhor? Amém. É Natal, a luz de Jesus brilhou. Mais um texto para nós, irmãos e irmãs, 1 João capítulo 1, versículos 6 e 7. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se porém andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então aquele que entendeu o sentido de Natal, a luz brilhou no nosso coração, anda na luz, não anda em trevas, mas permanece na luz, tem comunhão uns com os outros, caminha, persevera, amém, queridos? Glória a Deus. A vinda de Cristo trouxe um raiar de um novo dia que nunca será sucedido pela noite. É um comentário bíblico ali. A vinda de Cristo trouxe um raiar de um novo dia que nunca será sucedido pela noite. Então, irmãos e irmãs, a luz que brilhou através da profecia bíblica do nascimento de Cristo trouxe um raiar de um novo dia que nunca será sucedido pela noite. Ou seja, a luz que brilhou através do Natal, do nascimento de Cristo, a luz que brilha na sua vida e na minha vida, jamais será omitida, mudada, substituída por qualquer treva, qualquer situação, porque essa luz é muito grande, essa luz é muito potente, essa luz é muito forte, amém? Abra sua Bíblia comigo em Apocalipse capítulo 21,
versículos 23 ao 24. Olha o que o texto está dizendo para nós nessa noite. Apocalipse, capítulo 21, finalzinho da sua Bíblia, você que está em casa também, por favor, acompanhando esta live, versículos 23 ao 24. Apocalipse 21, versículo 23 ao 24. A cidade não precisa nem do sol, nem da lua, para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. Então, irmãos e irmãs, a cidade não precisa nem do sol, nem da lua para lhe darem claridade. O texto está falando aqui da Nova Jerusalém, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. A luz de Cristo significa também a glória de Deus, e uma vez que ela brilhou, ela não pode ser mudada. Ela irradia toda a treva, ela alcança toda a treva. E quando nós estivermos na Nova Jerusalém com Jesus, quando nós estivermos na glória com Ele, o texto está dizendo que não precisará de sol nem de lua, porque a glória dele vai brilhar muito mais que isso. Você já imaginou que luz é essa? Você já pensou que luz é essa, amados irmãos e irmãs? A luz que brilha no seu e no meu coração, amém? Essa é a luz que vai transformar o mundo, essa luz que continua iluminando pessoas, cidades, corações. Essa é a luz que transforma vidas, e nós somos esse povo, essa igreja. Ainda no Evangelho de Lucas, irmãos e irmãs, capítulo 2, o texto base da nossa mensagem, versículo 9, diz assim: o anjo do Senhor desceu onde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. Nós temos a luz de Cristo, nós temos a glória de Deus na nossa vida. Onde chega ela brilha, onde chega ela causa temor, onde chega ela causa reverência, porque entendem que nós estamos transmitindo a Jesus Cristo, aleluia. Por isso que a palavra de Deus diz que nós somos sal dessa terra e luz deste mundo, aleluia, meu irmão, minha irmã. Jesus nasceu, a luz brilhou no nosso coração. Então eu quero encerrar com você nessa noite dizendo: Natal é sinônimo de luz, não é sinônimo de tristeza, independente de como foi o ano, não é sinônimo de trevas. Natal, irmãos e irmãs, é sinônimo de luz. É quando nós lembramos da profecia bíblica que se cumpriu, lemos a história, como foi o nascimento de Jesus. No decorrer dos demais domingos nós iremos comentar sobre isso. Nasceu numa manjedoura, num estábulo de animais. O texto diz, no versículo 7, ela deu à luz o seu filho primogênito, e enfaixou e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. O que quer dizer? Que eles não queriam eles ali. Não havia lugar para o nosso mestre. Essa luz que irradia, essa luz que ilumina o mundo, essa luz a qual um dia nós estaremos com Ele, não vai precisar de sol, de lua, porque a glória dele é transcendente, é maravilhosa, é incomensurável. Quando ela chegou ao mundo, não tinha lugar para Ele. As pessoas não queriam que eles estivessem ali. Andaram por volta de 150 quilômetros para chegar até a cidade de Belém. Nasceu numa manjedoura. Percebam, irmãos e irmãs, que essa luz é tão maravilhosa. Contexto, se a gente pensar hoje nesse contexto tão terrível, seres humanos, esse mundo a qual nós vivemos, onde nós queremos lugar de status, lugar de reconhecimento, uma luz que brilhou, a glória do Senhor, ficaram todos ali cheios de temor, mas nasceu num estábulo, num lugar de cuidado de animais, que possivelmente cheirava mal, onde as pessoas não queriam estar, mas foi ali que o nosso Senhor nasceu, para trazer luz ao nosso coração, e a glória dele brilhou na nossa vida, aleluia. Então Natal é sinônimo de luz, independentemente, irmãos e irmãs, uma palavra para você e para mim, me incluo nessa fala, de como foi o seu ano, das notícias. Quem sabe você que também está nos ouvindo nessa live, perdeu familiares, é a realidade, através do vírus, mas Natal é sinônimo de luz. Que o Espírito Santo ministre a sua vida, o seu coração, o meu coração. Jesus é a luz desse mundo.
Se o mundo jaz no maligno, se o mundo está em trevas, Jesus é a resposta. Por isso nós estamos encorajados, encorajando uns aos outros a pregar a Cristo, a viver a Cristo, a perseverar em fé, a começar o ano rompendo em fé através da semana do clamor. Jesus é a nossa luz, não há por que andarmos aflitos ou em trevas. Se há algo obscuro na sua vida, se há algo embaçado, peça para que a luz de Cristo brilhe sobre você, peça ao Espírito Santo, porque Ele está sobre a sua vida. A luz que nos ilumina, que nos guia, que nos revela o caminho. Você não está perdido, você tem um farol. Sabe o significado do farol? Como eu disse, você está no escuro, você pegar uma lanterna, mas não é uma lanterna com uma bateria fraca, que vai dar aquela iluminada que você vai, não, é a luz que clareia, que dissipa toda a treva. Você tem essa luz, Ele que te guia, Ele que te direciona. Você ficou perdido, sem direção no ano de 2020, não sabe como vai ser o ano de 2021, peça para que o Senhor te ilumine. Lembro novamente do Salmo 119, versículo 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Luz significa direção. Nós não estamos perdidos, nós estamos caminhando para a Nova Jerusalém. Amém, queridos? Glória a Deus. Há um propósito de vida para nós. Luz significa a glória de Deus, e o final último do homem, que é? É viver para o Senhor, glorificá-lo e alegrar-se nele para sempre. Nós temos um propósito de vida, nós temos uma razão de existência. O Natal para nós tem um significado, e eu encerro com você dizendo: viva o Natal, viva Jesus, viva na luz. Amém? Se coloque em pé, vamos orar em nome de Jesus. E você que nos acompanha também, por favor, feche os seus olhos e ore juntamente conosco. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Natal é sinônimo de luz. É Natal, a luz brilhou, aleluia. Aqueles que estavam ali à volta, vendo Jesus nascer, a glória do Senhor brilhou, eles ficaram tomados de temor. Obrigado, Jesus, porque nós entendemos o significado, o sentido do Natal, é o nascimento de Cristo. Essa luz brilhou no nosso coração, essa luz irradiou do céu diretamente para a nossa vida, através daquilo que o Senhor realizou na cruz do Calvário. Hoje nós não precisamos andar em trevas, com a nossa vida obscura, embaçada, não, porque nós temos um caminho, nós temos uma direção, nós temos um farol que brilha, que não se apaga, que onde ele chega ele irradia, quebra toda a treva, aleluia, Senhor. Então nos ajuda a olharmos para trás com gratidão, independentemente das circunstâncias. Oramos, ó Pai, por todos que sofreram durante esse ano de 2020, mas ao chegarmos nesse momento, no final, no mês de dezembro, próximos do Natal, que possamos lembrar que a luz de Cristo brilhou, dividiu a história, alcançou a nossa vida, mudou e continua mudando e transformando, e que essa luz continue radiante e brilhando, porque é o que a tua palavra diz, que nós somos a luz desse mundo. O mundo está em trevas e nós somos esta luz, a resposta, o consolo que as pessoas precisam. Então nos ajuda a entender e viver esta palavra, é o que te pedimos, Espírito Santo, em nome de Jesus, amém e amém. Agora sim, recebam então aos que estão em casa. Então a igreja aqui pode se assentar, tá? Nós iremos ministrar a ceia aos que estão presencial aqui no prédio, e aos que estão em casa recebam a bênção em nome de Jesus nessa live. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus incondicional, a presença, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos e todas, não somente hoje, mas todos os dias da nossa vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Tenham todos uma boa semana em nome de Jesus.